acontecendo para que o nome do Senhor venha ser glorificado. Então Deus vai direcionando algo na minha vida, e Deus vai falando assim no meu coração para mim fazer uma comparação de uma árvore com o ser humano. A árvore na Bíblia ela vai ser falada de Gênesis, começa no primeiro capítulo, já vai falar de duas árvores, e no último capítulo vai falar também de uma árvore da vida, e no livro de Salmos se inicia falando sobre uma árvore, e também Jesus vai fazer a comparação que ele é a videira, nós somos os ramos. Então várias outras coisas, várias passagens bíblicas a gente vai ver falando sobre árvore. E eu quero falar de uma árvore que às vezes estava sem esperança, que às vezes poderia parecer que estava morta, mas ainda tinha vida sobre aquela árvore, que é Jó 14, é uma passagem que eu gosto muito. Lá na minha casa nós temos um quartinho lá, que você chega dentro desse quartinho, tem vários versículos pregados nas paredes, onde que a minha esposa gosta de passar algum tempo ali. Eu confesso que eu tenho passado pouco tempo ali, eu tinha que estar passando mais tempo ali, e às vezes ela vai ali, vai ler esses versículos, e esse é um dos versículos que está na parede desse quartinho de oração. É algo assim que mexe com a gente. Então eu quero te pedir uma coisa, antes de estar começando aqui a falar da palavra do Senhor, eu quero te pedir, deixa as suas preocupações lá fora, deixa o que está acontecendo para lá, se amanhã você vai trabalhar ou não, se você vai estar presente aqui, se você tem que cozinhar amanhã, não deixa isso tudo lá fora. Abra o seu coração agora e se entregue, se derrame para Cristo. Eu sentado ali, quando o Delimar começou a cantar Preciso de Ti, confesso que hoje eu já cheguei em casa para almoçar e chorei bastante na presença do Senhor, ele cantando Preciso de Ti, eu comecei a chorar ali também. Depois, logo em seguida, ele cantou um hino também que eu cantei à tarde, que foi sobre as águas, falando sobre as águas. E quando ele começou a falar das águas, eu falei: Deus, eu te amo, muito obrigado pelo Senhor não desistir de mim. E logo eu comecei a chorar de novo. Então, vamos esquecer tudo, vamos deixar tudo lá fora, porque, como aquele disse também, nós estamos aqui guerreando, nós estamos aqui para vivermos o sobrenatural do Senhor. Se você pega de todos os anos, sempre tem testemunho para contar, e esse ano não vai ser diferente. Talvez você ouviu o testemunho de outra pessoa, esse ano talvez possa ser o seu. Então abra o seu coração, mira no alvo, como a Kelly falou. O alvo hoje é Cristo. Vamos focar no nosso alvo, para nós podermos ver e viver os milagres. Não apenas ouvir, mas testemunhar os milagres da nossa vida. A palavra de Deus fala assim: para uma árvore há esperança, se for cortada, brota de novo e torna a viver. Mesmo que as suas raízes envelheçam o seu tronco na terra, mas basta um pouco de água e ela brota, soltando um galho como uma planta nova. Aqui, como todos os seres humanos, ou todo ser vivente desse planeta, existem 4 processos que eu quero falar. O primeiro processo é o nascimento. Para uma planta é o nascimento, assim como para o ser humano. A planta, primeiro ela precisa de uma semente, e essa semente vai estar coberta de tudo que ela necessita, de todas as proteínas, de tudo para a sobrevivência de uma planta, está ali sobre a semente, sobre aquela casca que está protegendo ali. E quando essa semente, para ela nascer, ela tem que ser plantada, cavada no solo e colocada sobre o solo. E eu quero te dizer que nós já morremos para o mundo. O solo que hoje nós estamos sendo plantados é Deus. Nós estamos plantados em Deus. E essa semente, quando ela é plantada, você não, às vezes, de princípio, você não vê resultado nenhum. Você olha e pensa. Eu lembrei de uma vez a Lívia, quando era professora do jovem, ela deu uma lição de umas plantas. Ela levou várias sementes. Eu peguei uma semente de uva, ela plantou, não sei nem se nasceu, que ela falou: depois eu vou mostrar para vocês. Mas todos nós plantamos. A princípio, quando você planta, você está vendo essa planta aqui agora. A princípio, quando você planta, você só vai ver a terra, você não vai ver nada.
Mas essa semente ela tem que morrer sobre o solo. Ela tem que estar sobre uma cova. Jesus ele veio, ele morreu, e Jesus foi essa base para a gente. Jesus nessa base, ele tem ali no solo, a semente ela vai ter tudo o que ela precisa. Ela vai, depois quando ela morre, ela vai procurar os seus nutrientes, vai ir atrás de água. Jesus é a água da vida. Amém. Jesus ele está aqui, e Jesus ele nesse solo, que nunca vai faltar, que nunca vai te decepcionar, você vai começar a crescer as suas raízes procurando a água. E hoje você está aqui para beber mais dessa água. Todos os dias nós já bebemos dessa água a partir da hora que nós morremos com Cristo. Então você não está vendo, às vezes na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, nada às vezes não está acontecendo, mas você está criando raízes. E raízes significa que você está se fortalecendo. Hoje você está aqui fortalecendo no Senhor. Então meu querido, o que eu quero te dizer que deixa suas raízes crescer em busca dessa água, desse solo fértil que é Deus. Então as suas raízes elas vão estar crescendo. Ninguém está vendo acontecer nada na sua vida, mas está acontecendo. Amém. Glória a Deus. Quando a planta ela sai para fora, após algum tempo, algumas plantas saem bem rápido, outras demoram. Um exemplo mesmo é o cedro do Líbano. Ele demora mais para sair as folhas, mas ele tem profundidade, raízes. Mas quando a planta sai para fora, automaticamente ela começa a crescer em sentido ao sol, ela procura a luz do sol. A Bíblia fala que Jesus é a luz do mundo. Nós estamos crescendo em torno da luz, nós estamos indo em direção à luz, indo na contramão do mundo. Se o mundo está na escuridão, está em trevas, nós queremos a luz. Para onde a luz está nos direcionando? E isso eu gosto de contar. Meu irmão tem até uma terrinha e tinha um pé de coco que ele nasceu, só que as outras árvores em volta, ela tampava ele. Ele deu uma volta, todos que quiserem ver, ele deu uma volta algo assim que não tem nem como explicar, que geralmente a gente só vê pé de coco reto. Ele deu uma volta para se sair as luzes do sol. Então, se você que está crescendo diante da luz, e quando você cresce diante da luz, você vai fazer o processo que é a fotossíntese, que é tirar o gás carbono, tirar as coisas ruins e transformar isso em oxigênio. Você é o oxigênio do mundo. Você é o pulmão do mundo. Amém. Hoje, você está crescendo diante da luz para você tirar a maldade que está no mundo, a escuridão que está no coração das pessoas e transformar isso em oxigênio. O oxigênio é vida. Então Deus ele quer te dar vida através disso. Você é algo, você foi plantado no coração de Deus. Amém. Então você vai transformar as trevas em luz, vai transformar as coisas ruins em coisas boas. O segundo processo, eu quero ser bem rápido aqui nas palavras. O segundo processo é o processo do crescimento. Todos nós um dia crescemos, e às vezes quando é uma criança, igual às vezes a Maria ou a Ana, às vezes a gente não entende, às vezes a criança ela chora e alguma coisa está acontecendo, porque o crescer dói. Às vezes você acha que a criança está chorando, às vezes porque está passando mal, não, mas é porque os seus ossos estão se desenvolvendo. Então você está num processo de crescimento, e esse processo a gente não vai parar. A gente não devemos parar até quando chegarmos no céu. Esse processo de crescimento, às vezes ele dói, às vezes ele incomoda, mas você, como uma árvore, você vai crescer, porque essa árvore ela precisa gerar frutos. Essa árvore um dia ela precisa, ela crescendo, ela vai trazer outras possibilidades para onde que não tem. Um exemplo que quando uma árvore ela está pequenininha, não tem como um pássaro vir fazer ninho, não tem como você amarrar uma rede dela e ficar debaixo da sua sombra. Mas quando ela está grande, ela faz com que outras pessoas possam servir do seu crescimento. Então o seu crescimento, não fisicamente, mas hoje é crescer espiritualmente. Hoje nós devemos crescer espiritualmente. Como que você vai crescer espiritualmente? Ezequiel fala que existe um rio
que você vai, as águas estão no calcanhar, no joelho, nos ombros, mas existe hora que você vai ter que depender de Deus. Existe hora que você não dá mais pé. É nessa hora que você está crescendo. Quando as águas estão no tornozelo, está tudo tranquilo. Ali você, não, aqui eu posso. Quando está no joelho, nos ombros, a cada processo você vai crescendo e vai descendo mais profundo. Então hoje Deus ele quer que você cresça com Ele. E um detalhe interessante, a árvore ela cresce e os seus galhos vão espalhando por todas as direções. A sua casa, a sua família, ela vai se ramificar para outras direções. E Deus ele vai fazer algo tremendo. O terceiro processo é o fruto. E hoje todos nós devemos frutificar. Jesus falou assim que conhece a árvore pelos seus frutos. E os seus frutos, seja eles, se ele for bom ou se ele for mau. Hoje nós aqui somos árvores frutíferas, árvores boas. Os nossos frutos vão servir de alimentos para outras pessoas. Então, a sua vida que está sendo frutificada não é só para você. Às vezes, como nós falamos para a missão, às vezes é um fruto que vai, uma contribuição que vai, e eles precisam lá fora. Às vezes nós pegamos os nossos frutos e exportamos para fora, porque se a gente pega só fruto para a gente e guarda, não vou guardar, e vou estocar a ponto de outra pessoa não contribuir, esse fruto vai se perder. E nós não queremos que o nosso fruto se perde. Nós não queremos que a nossa esperança se perde. Nós queremos fazer com que o nosso fruto ele alcance outras pessoas e possa fazer com que algo grande na vida de outras pessoas aconteça. O quarto processo é a morte da planta. Mas antes de falar desse quarto processo, eu quero contar um pequeno testemunho da minha vida, referente ao versículo que foi lido, que Jó 14:7. Em um momento que uma árvore estava sem esperança. O meu testemunho é algo que também, um dia antes de eu vir para a presença de Deus, eu estava sem esperança. Eu vou ser bem breve no meu testemunho. É bem pequeno, algo pequeno que eu vou contar aqui, porque se eu for contar tudo que Deus tem feito, nós vamos ficar aqui a noite toda. Na verdade nós vamos, mas tem outros grupos para vir e também a gente está nos abençoando. Meu testemunho começa mesmo antes mesmo de eu nascer. Por que eu decidi contar esse testemunho? Porque às vezes a gente está do lado de uma pessoa, mas não conhece essa pessoa. Às vezes não sabe o que passamos, o que essa pessoa passou, o que ela sente, como é que foi a vida dela. Então o meu testemunho começa mesmo antes de eu nascer. 3 meses antes de eu nascer, foi um servo do Senhor, na casa da minha mãe. Esse homem era lá de Vitória, não conhecia a minha família, numa época que não existia internet, para que pudesse falar assim, não, ele viu no Facebook ou no Twitter, alguma coisa, não. Ele chegou e falou assim, ó, minha mãe já tinha 3 filhos, você vai ter mais um filho, esse será varão, e pregará a palavra do Senhor. Glória a Deus. Um mês depois, o que aconteceu, a minha mãe ela teve que cortar as trompas, e era impossível a minha mãe ter filhos. Não podia mais ter filhos. No terceiro mês, o meu pai deu uma hernia, e a hernia dele desceu. As pessoas aqui já sabem, todos aqui já são adultos. E o médico falou assim, você já tem filho? Ele disse sim, já tenho 3. Então, ainda bem que você já tem. Porque a partir de hoje você não terá mais filhos. No final do terceiro mês, a minha mãe apareceu grávida. E para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo, Deus ele permitiu que eu viesse. Quando a minha mãe engravidou, o meu pai falou assim que não era dele, porque o médico deu uma notícia para ele. Muitas das vezes é fácil a gente acreditar no diagnóstico do médico, mas às vezes a gente não procura uma solução em Deus. O meu pai, por ele achar que o filho não seria dele, ele batia na minha mãe. Ele queria matar essa criança dentro do ventre. Mas Deus ele tem um projeto. E o projeto de Deus não morre. Amém. O projeto de Deus não morre. Você não vai morrer. Amém. Se Deus tem um plano, enquanto não se cumprir o projeto de Deus na sua vida. Amém. Quando eu nasci, para a honra e para a glória de Deus, você me vê, a única diferença que tem entre eu e meu pai é só que eu uso óculos.
e o meu cabelo é um pouco mais liso do que o dele, mas o rosto, tudo igual, o sorriso, o jeito de falar, tudo é idêntico ao meu pai. Eu nasci idêntico para ele não ter dúvida nenhuma, não precisar nem fazer DNA, nem nada disso. Então, o que acontece? Quando eu nasci com alguns problemas. Eu nasci com epilepsia devido ao que o meu pai fazia. Eu dava epilepsia, sofria de bronquite e asma. Minha mãe, ela tinha que trabalhar. Um certo dia ela saiu para trabalhar, para colocar o alimento dentro de casa. Minha tia tinha 13 anos, nunca tinha cuidado de criança. A minha tia estava cuidando de mim. De repente eu cresci da epilepsia, ela não sabia. E eu fiquei ali por algum período. Aí quando a minha mãe chegou, até hoje, na casa da minha mãe, sempre tem pessoas cristãs. Então no dia tinha vários testemunhos, não só uma pessoa conta. Minha mãe chegou e falou assim: ô Rita, como que está o Thiago? Ela falou: ele estava brincando, mas ele está bem, ele está ali, deitou e dormiu. E nisso já tinha mais de 4 horas, tinha 3 horas e pouco, 4 horas aproximadamente, que eu tinha andado com um ataque epilético, a minha língua tinha descido para dentro da minha garganta. A minha mãe tem problema de coração, as irmãs chegaram, olharam e viraram e falaram assim, as irmãs estavam dispostas e não viram a minha mãe chegando, falando assim: pega o remédio de coração da Selene, porque o filho dela já morreu, não tem mais nada o que fazer. A minha mãe, ela me pegou entre a coxa e a nuca, levantou e saiu na rua gritando, falando: Deus, eu não te pedi um filho, você falou que ia me dar um filho e que ele ia pregar a tua palavra. Não tem como ele pregar a tua palavra morto. Está aqui, eu te entrego. E levantou para cima. Quando ela levantou para cima, automaticamente, glória a Deus, aleluia. Eu comecei a engasgar sobre o fôlego que tinha voltado. Nunca mais eu dei ataque epilético. Nunca glória mais a Deus. eu sofri de epilepsia. Aleluia. E o que aconteceu? Com 5 anos de idade, entrou uma endemoniada dentro da minha casa. E essa endemoniada, todas as pessoas colocavam a mão, tentavam expulsar o diabo, e ela gritava, e eu com medo, escondido atrás do sofá. Ela olhou para mim firmemente e falou assim: você tem atrapalhado os meus planos, eu vou tirar a sua vida, você não vai sobreviver. E deu um grito e o demônio saiu. Aí quando o demônio saiu, de dentro da sala da casa da minha mãe até na rua ficou fedendo bode, uma caatinga que eu nunca vi na vida. E essa mulher saiu desorientada e foi e saiu. Aos 11 anos de idade, o diabo, ele tinha me feito uma promessa aos 5, que ele iria tirar a minha vida, que eu não iria viver até os 21 anos. Aos 11 anos de idade, eu conto isso agora não com orgulho, porque orgulho eu tenho hoje de ser cristão. Mas aos 11 anos de idade eu saí da presença do Senhor Jesus Cristo. E no que eu saí, eu comecei a usar drogas, a prostituição, a coisas horríveis acontecer na minha vida. E o diabo, essa promessa que ele fez, às vezes eu estava andando na rua, o carro vinha, batia em mim, eu bati a cabeça, eu já estourei um vidro de um carro com a cabeça, ele me bateu, me jogou do outro lado da rua, nada aconteceu comigo. Glória a Deus. Eu já tomei tiro, pessoas já tentaram me matar de tudo quanto é jeito, porque o diabo, ele disse que eu não iria viver até os 21 anos, que eu tinha atrapalhado, estava atrapalhando os planos dele. Hoje eu tenho 34, a pessoa que fez essa promessa para mim, eu não desejei isso, não orei por isso, mas ela desceu à sepultura. Depois disso, ela veio, desceu à sepultura. O diabo, ele não pôde cumprir a sua promessa. E nesse período que eu andei no caminho torto, que eu falei que o Toninho foi uma grande bênção na minha vida, no período em que eu fui preso, eu vim aqui para a igreja pagar pena. Não podia de maneira nenhuma pagar pena, mas aí eu comecei com o pastor Hilton, falei: não, deixa eu pagar pena lá. O pastor Hilton foi como um pai para mim, me acolheu no momento em que eu mais estava ferido, no momento em que eu mais precisava, porque eu cresci sem o amor de um pai. Hoje eu tenho 34 anos, eu posso te dizer para você com toda a convicção: meu pai nunca saiu comigo, nunca riu para mim, nunca foi de dar presente, nunca foi de dar um conselho. Meu pai foi aquele cara que sempre colocou comida dentro de casa. Eu com 18 anos eu cheguei para meu pai e falei: seu pai, eu queria que o senhor não fosse apenas um cara que colocasse comida dentro de casa, mas que fosse alguém que me desse um conselho. Quando eu falei com meu pai, pedi ele um conselho a respeito
de algo que estava acontecendo comigo, eu no mundão, eu só queria só uma palavra dele, para me mudar literalmente a minha vida. E eu nas drogas, eu estava para chamar a atenção dele, porque eu queria que ele olhasse para o meu filho, um jeito de chamar a atenção dele. Foi onde que eu fui. Então, vocês que são pais, fiquem atentos aos seus filhos. Eu ainda não sou, tenho um sonho de ser, um tempo certo Deus vai me dar. Porque às vezes o seu filho quer um conselho, dá, porque se você não dá um abraço, um conselho, um carinho, o mundão vai abraçar. E quando o mundo abraça, é pior. Nesse período que eu vim pagar a pena aqui, o pastor me abraçou, e ele falou assim, você vai pagar a pena e você vai, eu vou assinar para você, você vai no acampamento com os meninos, eu vou pagar. E eu fui num acampamento, Deus falou grande comigo, e eu fiquei inventando desculpa, eu falei assim, eu não vou voltar. Deus usou a vida do Toninho. O Toninho ficou mais de um ano subindo lá em cima no Monte Novos e pegar lá na caixa d'água, no carro dele, e me trazia para a igreja. Isso foi fazendo com que eu criasse raiz. Glória a Deus. Hoje eu amo a igreja. Hoje a minha esposa fala assim, às vezes ela até falou comigo algumas vezes assim, mas por que às vezes você não vai na igreja perto de casa? Eu falo assim, porque eu amo a minha igreja. Glória a Porque Deus. aqui foi onde que eu fui achado, onde que foi sarado as minhas feridas. Então esse último processo é a morte. Um dia isso é inevitável. Um dia isso vai acontecer com todos nós. A árvore, quando ela vai morrer, ela já não tem mais força de procurar. A água, o solo, às vezes já não produz os nutrientes que ele precisa. E esses nutrientes, como eu acabei de falar, nós estamos no solo que não falta água, não falta os nutrientes, que o nosso solo é Deus. Então aqui, nessa morte aqui, às vezes até na morte há esperança, porque o texto fala de esperança. E falando da morte de esperança, o meu sogro, a minha esposa vai contar sobre o meu sogro, a experiência que ela teve, a esperança que teve, a esperança, ele desceu à sepultura, mas a esperança é que um dia nós encontrarmos o céu, porque ele aceitou Cristo antes de morrer. E minha esposa vai estar contando o que aconteceu com ele, um testemunho que ela teve.